Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre números primos, ok? Então, vamos lá. Então, para falar de números primos, a gente tem que falar de divisores, beleza? Do conjunto dos divisores de um número. Então, primeiro a gente tem que pensar nos divisores de um número. Então, eu escolhi aleatoriamente o 12. Vamos pensar nos divisores de 12. Mas para pensar nisso, vamos pensar primeiro na palavra. De onde vem essa palavra divisor? Essa palavra vem da nomenclatura dos termos da divisão, que eu tenho o dividendo, o divisor, o resto e o quociente. Então, quem é o divisor? O divisor é o número que está dividindo. No conjunto dos números dos divisores, os divisores de um número, né, são os números que quando divide aquele número, o resto é zero. Então, é uma divisão, a gente chama de divisão exata. Então, 3 é divisor de 12. Ou seja, a divisão de 12 por 3 tem resto zero. Divisão exata. Então, beleza. Então, já que eu estou pensando nos divisores de 12, eu vou pensar em todas as divisões que tem resto zero. E todas as divisões que é possível por 12. Eu sempre começo do 1, porque não existe divisão por zero, né? Já conversamos sobre isso. E eu não vou dividir por números maior que 12, porque eu não quero trabalhar agora com números menores do que 1. Eu já sei que 12 dividido por 3 dá para fazer, mas vai dar 0, alguma coisa. Então, vamos dividir de 12 dividido por 1 até 12 dividido por 12. Repare que estão circulados os números que a divisão deu exata, ou seja, que o resto é zero. Então, quais as divisões que o resto é zero? Quando dividiu por 1, quando dividiu por 2, quando dividiu por 3, quando dividiu por 4, quando dividiu por 6 e quando dividiu por 12. Reparem que esses números circuladinhos, 1, 2, 3, 4, 6 e 12, são os divisores de 12. Bom, então os divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então vamos pensar um pouco no conjunto dos divisores. Qualquer divisores, né, qualquer conjunto de divisores sempre vai começar do 1, porque qualquer número divide por 1, e sempre vai terminar nele mesmo, no próprio número, porque todo número divide por si próprio, certo? Bom, então agora vamos pensar no conjunto dos divisores, de até 24. Vamos pensar em todos os números. Então, eu coloquei lá divisores de 1, divisores de 2, 1 e 2, divisores de 3, 1 e 3, divisores de 4, 1, 2 e 4. Coloquei aqui até o 24, olha lá para você ver. Sempre começando do 1 e terminando no próprio número. Agora, reparem que eu circulei alguns números, alguns conjuntos. Esses conjuntos que eu circulei são conjuntos que só tem dois divisores, um e ele mesmo. Então, tem alguns números que só tem dois divisores, um e ele mesmo. Ô, professor, é só número par? É só número ímpar? Não, olha para você ver. Tem um par aqui, ó. O 2 só divide por 1 e ele mesmo. Professor, então são todos os números ímpares? Não, porque olha para você ver. O número 9, por exemplo, ele é ímpar, mas ele tem 1, 3 e 9. Não tem só dois divisores. Então, quem são os números primos? Os números primos são aqueles que só possuem dois divisores, um e ele mesmo. Então, só dá para dividir por um e ele mesmo. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29 e outros. Coloquei outros porque ainda existe um estudo, né, pelos pesquisadores matemáticos, porque muitos não chegaram no consenso de que é infinito, o conjunto é infinito, ou seja, não dá para a gente saber o fim. Mas tem muitos também que dizem que por isso, porque a gente não chegou a uma conclusão correta, não dá para falar que ele é infinito. Então, por isso que eu coloquei etc, tá bom? Bom, existe uma atividade que eu já até comecei a fazer aqui para vocês verem, que eu quero que vocês façam no caderno. Vocês vão escrever do número de 1 a 100 e a gente vai circular um número primo e colorir aqueles que não são primos. Por exemplo, como é que eu faço isso? Primeiro, o que eu coloro é o número 1. Vou colorir o número 1, porque o número 1 a gente já sabe que ele é número que só tem um divisor, então ele não é primo. Agora o 2, ele é primo, porque divide por 1 e 2. E todos os outros pares do quadro eu posso colorir, porque todos os outros pares dividem por 2. E se ele já divide por 2, ele já não é primo mais. Então, eu coloro todos os outros pares do quadro. Vamos pensar no 3. Vou circular o 3 e vou colorir todos os múltiplos de 3. 3, 6, já tem uns que vão estar coloridos. 9, 12, 15, e aí eu vou colorindo. Depois eu circulo 7, coloro todos os múltiplos
de 5 e de 7. De 9 não, porque 9 não é prima, já até colori. Ah, muito bem. Tava vendo se você estava prestando atenção. E os outros e assim sucessivamente. Bom, façam esse quadro e depois a gente vai discutir, tá bom? Um beijo para vocês, lavem as mãos.